Presidente, o artigo 41 do Regimento da Assembleia atesta que essa Comissão de Constituição e Justiça é competente para emitir parecer quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, adequação regimental e caráter estrutural dessa proposição. Primeiramente, eu quero aqui externar a minha preocupação para que esse projeto seja aprovado ainda esse mês, antes do final de novembro, para que todas as alterações aprovadas contemplem o projeto de lei e entrem em vigência e não prejudiquem os servidores de segurança pública. Em segundo lugar, ressalto que o nosso mandato parlamentar recebeu centenas de pedidos para melhorar a redação do projeto de lei e fiz em forma de substitutivo, para corrigir as injustiças e iniciar a implementação de escalonamento vertical. Em terceiro lugar, identificamos que se faz necessário corrigir injustiças e amenizar a distância entre as menores e a maiores remuneração, constante da tabela 1 desse projeto de lei, por exemplo, onde o soldado que entra hoje na instituição tem um salário bruto de R$ 5.839,11 e um segundo tenente que entra hoje na instituição tem um salário de R$ 11.163,91. Após a aprovação desse projeto, o mesmo soldado, no ano de 2024, passa a ganhar R$ 6.101,87 e o mesmo tenente passa a ganhar R$ 13.731,61. Ganho do soldado, R$ 262,76, correspondente a 4,35. Ganho do segundo tenente, R$ 2.567,70, um ganho de 18,6%. Apontamos a seguir ilegalidades que precisam ser corrigidas e que serão objeto de emenda modificativa apresentada à final. O substitutivo não elimina a diferença existente entre as tabelas de vencimento da polícia atualmente vigente e da nova polícia e bombeiros militares. B. Em relação ao artigo 1º, apresenta-se uma emenda modificativa para alterar o artigo 1 da Lei 17.169 de 2012, para que se passe a vigorar conforme tabela em anexa, seguindo as regras do escalonamento vertical. Essa alteração é feita com base no artigo 18 da Lei Orgânica das Polícias Militares, valendo transcrever. São garantidos das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, bem como seus membros ativos, veteranos, de reserva remunerada e reformas, entre outros. Remuneração com escala vertical entre os postos e as graduações estabelecidas na lei do ente federado, observando o inciso 11 do caput, artigo 37 da Constituição Federal, podendo a lei estabelecer diferenças mínimas e máximas entre os postos de graduação. Dessa forma, apresento uma tabela, presidente, em anexo, que eu não vou ler para o voto não ficar muito extenso, corrigindo essa distorção, colocando, por exemplo, que o soldado ganhe 25% do valor do coronel. É o mesmo valor, deputado Hussein, do montante despendido pela secretaria para fazer hoje a tabela proposta. Eu só reenquadrei os valores para diminuir o abismo entre os praças e os oficiais. Ajustei com a lei federal e incluí as alterações que são objeto de discussão aqui. Fiz também algumas outras movimentações e modificações para que seja incluso o vale alimentação para os policiais que estão em reservas, que estão fora disso. São 950 policiais que ficaram de fora do vale alimentação. Eu coloquei eles aqui também. Dessa forma, eu apresento parecer favorável, presidente, para as emendas, para parecer favorável desde que aprovadas as emendas. Só para sintetizar, para não ler o voto todo, que é 15 páginas. A. Emenda modificativa do artigo 1º para alterar a tabela do anexo 1, na forma proposta do voto aqui em separado. B. Emenda modificativa a alterar o artigo 2º para alterar a tabela do anexo 2 e o artigo 2 e supressivas em anexo, de modo a imprimir a equidade e o respeito aos princípios e às normas que regem as carreiras militares estaduais, na forma proposta de voto separado. Emenda modificativa para atender o vale alimentação para a PM, bombeiros da reserva que trabalham em CME e V, na forma da aprovação. Na forma proposta desse voto, emenda supressiva ao artigo 6º, emenda supressiva ao artigo 16, artigo 17. Nessas condições, eu apresento o voto, presidente. Muito obrigado.